Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos estar aqui conversando um pouquinho a respeito do infarto agudo do miocárdio no suporte básico de vida, no atendimento pré-hospitalar. Então, o que é o infarto agudo do miocárdio? É caracterizado pela interrupção ou diminuição do fluxo de sangue para o coração, levando a uma redução da perfusão cardíaca e morte do miocárdio, acarretando, portanto, uma deficiência do débito cardíaco. Aqui nós podemos visualizar um coração e lembrar da anatomia do coração. O coração ele é um órgão muscular oco dividido em 4 cavidades, responsável pelo bombeamento do sangue e a oxigenação dos nossos órgãos e tecidos. Esse músculo cardíaco, ele também é oxigenado por meio de quem? Das artérias e veias coronárias. E ele também é revestido por uma membrana chamada pericárdio, que se subdivide em epicárdio, miocárdio, o próprio músculo, e endocárdio, certo? Sendo assim, é importante lembrarmos, que essas artérias e veias coronárias, aqui em azul, veias, artérias coronárias, são as responsáveis pela nutrição desse músculo cardíaco, para que ele possa continuar exercendo a sua função de bombeamento. Dessa forma, quando ocorre um infarto, a obstrução ela vai acontecer nessas ramificações, dificultando que o aporte de oxigênio chegue à área seguinte de onde o músculo sofreu esse infarto. Então, aqui nesta figura, vocês podem perceber as artérias que nutrem o músculo cardíaco, correto? E aqui eu tenho uma figura que traz para mim a artéria coronária direita, à esquerda e uma obstrução. Então, como eu disse para vocês, o sangue ele deixa de passar para essa região e irrigá-la. Com isso, o que acontece com essa parte do miocárdio, do músculo cardíaco, que é o coração? Fica sem aporte de oxigênio. E a falta desse oxigênio é onde a pessoa vai sofrer aqueles tradicionais sintomas que alguém já ouviu alguma vez na vida, que é a dor precordial com irradiação para o membro superior esquerdo. Pode acontecer muita sudorese, palidez cutânea e também pode acontecer a dor gástrica, até mesmo com náuseas e vômitos, por ocorrência da falta de oxigenação nessa área aqui, correto? Aqui ele traz um lembrete, que pequenas anastomoses, o que é isso? São uniões entre pequenas ramificações dessas artérias. Entre os ramos das artérias coronárias, aumentam o aporte de sangue no músculo cardíaco. Formam-se ao longo da vida, mas em pessoas não sedentárias, Preferencialmente, se você tem uma atividade, você vai ter mais facilidade em ter essas anastomoses. E isso pode evitar a isquemia em caso de obstruções de artéria de forma súbita. Então, se eu tenho uma obstrução aqui nessa artéria, mas se eu tenho muita ramificação, então o aporte sanguíneo ele pode continuar vindo, e de repente eu não ter uma área tão extensa de infarto, ou até não tê-lo, ou ter uma área pequena que pode ser resolvida com medicamentos, sem necessidade, de repente, de outras intervenções cirúrgicas, Então, por isso, a atividade física é um fator importante para auxiliar nisso. E como essas anastomoses, essas ramificações ocorrem mais tardiamente na nossa vida, quando pessoas mais jovens são acometidas de infarto, quase sempre a gente sempre ouve dizer assim, é um infarto fulminante. Por que fulminante? Porque aquela área que foi lesada, às vezes é muito grande, não tem nenhum tipo de veia com anastomose adjacente que possa levar oxigênio para aquela área, e com isso o coração para, e mesmo com a reanimação, com o socorro rápido, muitas vezes essa pessoa vai a óbito não resistindo
e esse músculo não volta a bombear. Sendo assim, na fisiopatologia, nós podemos observar que um dos fatores decorrentes de ocasionar esse infarto é a placa aterosclerótica que ocorre na parede do vaso. Então, vocês podem perceber aqui o depósito, né? E a formação do trombo até chegar à obstrução, assim como mostra aqui na figura ao lado, correto? A fisiopatologia, o que acontece? Uma ausência ou uma diminuição da circulação sanguínea no coração, privando o músculo cardíaco de oxigênio e de nutrientes, causando lesões importantes que podem levar até a morte de suas células, conforme o tempo de duração do evento. Com isso, o funcionamento do coração, que trabalha como uma bomba mecânica, pode ser seriamente afetado, né? Porque se de repente, como mostra aqui nessa figura, eu tenho essa área de infarto, a ação de bombeamento desse músculo, para que ele continue mandando oxigênio para o cérebro, para todos os órgãos específicos, vai ficar deficiente. E, consequentemente, no próprio músculo. Por quê? Porque no próprio músculo cardíaco, né, as artérias que estão fazendo o aporte de oxigênio ali, deixam de fazê-lo. Então, essa área deixa de exercer essa função de bombeamento, correto? Sendo assim, os fatores de risco que mais causam infarto: tabagismo, obesidade, hipertensão, altos níveis de colesterol, histórico familiar também, né, a hereditariedade, doenças inflamatórias das coronárias, sedentarismo, consumo de drogas, estresse, alimentação irregular. Sintomas: dor ou desconforto intenso em aperto, opressão, peso, queimação, aquela dor que tende a irradiar para o pescoço, para o membro superior esquerdo. Muitas vezes não irradia, somente a pessoa tem aquela dor gástrica, náuseas, vômitos, e às vezes vai para o atendimento e ninguém atenta que aquilo pode ser um infarto, trata como um problema gástrico, e às vezes a pessoa vai até para casa, chega em casa e volta, porque essa dor não era uma dor de estômago, não era uma epigastralgia, e sim era um desconforto a nível cardíaco. Então é importante a gente valorizar a queixa de dor, questionar se já teve antes, se tem fator predisponente, como obesidade, hipertensão, se é tabagista, enfim, para que eu possa também atentar para essa possibilidade de ser um infarto e não somente uma dor epigástica. As formas de diagnóstico. O diagnóstico do infarto ele é a base de 3 critérios. O quadro clínico, que é a dor, palidez cutânea, sudorese, pode vir seguido ou não de hipertensão, queda de saturação de oxigênio, o eletrocardiograma e as elevações dos níveis sanguíneos de marcadores de necrose do músculo cardíaco. E, posteriormente, né, a coronariografia, ressonância magnética, cineangiografia ou cateterismo, que são outras formas de estarem realizando o diagnóstico dessa área infartada. Aqui eu trouxe um complexo de onda que nós observamos lá no traçado eletrocardiográfico. Então, aqui eu tenho um complexo de onda de um coração batendo normalmente. Então, aqui a onda P, Q, R, S, T. Aqui dentro de um quadriculado, que é como ela se apresenta mediante um eletrocardiograma normal. A onda se apresenta dessa forma. Quando eu tenho um infarto, dependendo da área do coração que foi usada, eu vou ter uma alteração nesse complexo de onda, podendo ter uma onda Q maior, podendo ter uma onda T invertida. Então, tudo isso, a alteração na forma de apresentação desse complexo é que vai me dizer qual a área do coração que está infartada. Quem que faz essa leitura? Né? É o médico que faz essa leitura. A enfermeira não pode fazer? Pode, desde que ele faça um curso mais específico que vá especificá-lo, né? Que vai especializá-lo nessa área. Tudo bem? Aqui as formas de diagnóstico, né? Mas mesmo para vocês terem assim um conhecimento de como que funciona,
Aqui a inversão da onda T que eu falei para vocês. Olha a falta de simetria aqui. Então, tudo isso pode ser observado no eletrocardiograma. O diagnóstico, através dos marcadores de níveis sanguíneos, que é a CKMB, e das troponinas, que o médico vai solicitar e a gente vai colher. É importante lembrar que a gente tem que saber quanto tempo faz que começou aquele mal, aquela dor, porque esses marcadores eles só vão aparecer elevados no exame de sangue após 6 a 12 horas, atinge o pico maior em 24 horas no caso das troponinas e no caso da CKMB de 4 a 6 horas após o início do infarto. Algumas complicações estão descritas aqui, né? Que irá desde a morte súbita ou a incapacidade permanente até a ausência total de consequências para a vida futura no infarto. Então, tudo vai depender da extensão da área lesada, do tipo de tratamento que essa pessoa vai ser submetida, para ver como que vai ocorrer o seu processo de reabilitação no futuro. Aqui nessa imagem nós temos uma área de um coração infartado, dá para visualizar aqui. E chegamos finalmente, né, aonde é mais importante para nós nesse momento, que é em relação ao cuidado pré-hospitalar. Administração de oxigênio terapia, ácido acetil salicílico, nitratos ou opioides, encaminhamento para um centro médico apropriado. Deve-se estabelecer uma via endovenosa confiável, administrar o oxigênio, instalar monitoramento com ECG e essas intervenções pré-hospitalares pela equipe médica de emergência, né? Você vai ter que ter um médico lá no seu atendimento junto com você para que ele possa prescrever o ácido acetil salicílico, os opioides, a morfina, ou seja, qual outro for medicamento que ele for utilizar, como antiagregante plaquetário. Tudo isso vai depender da prescrição do médico ali naquele momento para que a gente dê prosseguimento nesse atendimento pré-hospitalar. De imediato, o que a enfermagem pode fazer? A administração do oxigênio, aferição de sinais vitais, né, oximetria de pulso, colocar o paciente numa posição confortável, instalando o monitor cardíaco e, na sequência, conforme o médico for prescrevendo as medicações, nós vamos fazer a punção venosa e vamos administrar os medicamentos endovenosos, via oral, seja como for a prescrição médica ali naquele momento. Alguns pontos chaves que são importantes, né? O infarto agudo do miocárdio é necrose miocárdica resultante de obstrução aguda de uma artéria coronária, aquela artériazinha que eu mostrei lá na figura no início. Os sintomas do infarto agudo do miocárdio incluem dor ou desconforto torácico, com ou sem dispneia, náuseas e diaforese, que é a transpiração excessiva. Mulheres e pacientes com diabetes têm maior probabilidade de apresentar sintomas atípicos, diferentes desses tradicionais, e 20% dos infartados são silenciosos. O diagnóstico por ECG e marcadores cardíacos, que são aqueles que a gente falou lá atrás, também são importantes. Então, é um desses pontos chaves para quê? Para que a gente possa atentar para esses sinais e sintomas. Tudo bem? E eu trouxe aqui essa imagem ilustrativa sobre angioplastia, né, que mostra como é colocado aqui um balão, um stent, né, para desobstruir aquela artéria e promover o fluxo sanguíneo. Não é o nosso caso do atendimento pré-hospitalar, mas mesmo para mostrar para vocês como é um tipo de intervenção invasiva, não tão traumática como a cirurgia de RM, que é a revascularização do miocárdio, que aí a paciente vai para o centro cirúrgico, vai abrir o externo mesmo e realizar as pontes, né? Nós chamamos de ponte de safena, por exemplo, que é a retirada da veia safena da perna e ela vai ser feita uma ponte. Como que se dá essa ligação? Se eu tenho trombo aqui na revascularização do miocárdio por cirurgia, eu faço uma dissecção nessa área, vou ligar a veinha aqui e vou ligar ela aqui. É como se eu fizesse um desvio, né? Aí o sangue, que não consegue passar aqui por conta da obstrução,
ele vai fazer esse outro trajeto e vai continuar irrigando a área. Isso no caso da revascularização do miocárdio, que é a cirurgia cardíaca propriamente dita, lá no centro cirúrgico, através da implantação da veia safena lá no músculo cardíaco. Aqui, essa figura mostra para nós um outro procedimento que, embora invasivo, mas menos traumático, que é a angioplastia. Correto, pessoal? Então, eu estarei disponibilizando o link, aqui estão as minhas referências, para que todos vocês possam acessar. Espero que estejam todos bem, para quem trabalha, se prevenindo aí contra o Covid, se paramentando, se alimentando, dormindo para descansar entre os plantões. Para quem precisa sair, que tome os cuidados, que use a sua máscara. E se Deus quiser, logo nós já estaremos nas nossas aulas presenciais novamente. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no nosso grupo do WhatsApp, por e-mail, como vocês, na Fascico Interativa, como vocês acharem melhor. Um abraço a todos.